Você já se perguntou por quê, mesmo trabalhando duro todos os dias, seu dinheiro simplesmente desaparece antes do final do mês? A resposta pode estar nos pequenos vazamentos invisíveis do seu orçamento. Aqueles gastos silenciosos que parecem inofensivos, mas estão corroendo suas finanças como cupins em uma estrutura de madeira. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, CNC, mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas, e boa parte disso não vem de grandes compras, mas sim de despesas rotineiras mal administradas, como assinaturas esquecidas, taxas bancárias disfarçadas ou aquele cafezinho inocente todos os dias. É como disse Warren Buffett, cuidado com pequenos gastos. Um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. A verdade é que ninguém ensina isso na escola. E o pior, esses gastos geralmente são vistos como normais, quase invisíveis no dia a dia. Mas a diferença entre quem enriquece e quem vive no sufoco muitas vezes está na atenção aos detalhes. Como disse o autor do best-seller O Homem Mais Rico da Babilônia, comece a engordar sua bolsa controlando os pequenos gastos. Essa é a chave. Neste vídeo, vou te mostrar 9 gastos comuns que parecem inofensivos, mas estão destruindo seu dinheiro sem você perceber. E mais importante, você vai descobrir como identificar, controlar e eliminar esses vilões silenciosos da sua vida financeira, sem precisar abrir mão da qualidade de vida. Gastos 1. Acreditar que todo mundo faz isso. Um dos maiores perigos para sua vida financeira é se deixar levar pelo comportamento da maioria. Frases como todo mundo parcela mesmo, viver no limite normal ou ninguém guarda dinheiro hoje em dia parecem inofensivas, mas escondem uma armadilha perigosa, a falsa sensação de pertencimento. A normalidade coletiva, muitas vezes, é apenas um disfarce para hábitos prejudiciais que se perpetuam por conveniência. O problema é que, ao seguir esse fluxo sem questionar, você passa a aceitar a escassez como estilo de vida, como se viver apertado, no sufoco, fosse algo natural. Mas pare por um instante e reflita. Se todo mundo está endividado, estressado, consumindo por impulso e vivendo sem nenhum respiro financeiro, será que seguir esse todo mundo é mesmo o melhor caminho? A verdade é que a maioria está presa num ciclo de consumo que só beneficia o sistema, não quem trabalha duro pelo seu próprio dinheiro. A maturidade financeira começa quando você decide romper com essa mentalidade coletiva e passa a pensar com consciência, escolhendo liberdade ao invés de aparência. Questionar o que é considerado normal pode ser o primeiro passo para uma vida financeira extraordinária. Gastos 2. Promoções falsas. O barato que sai caro. Quantas vezes você já se pegou empolgado com um leve 3, pague 2 ou um 50% off só hoje? E sentiu que estava fazendo o melhor negócio da sua vida? As promoções, muitas vezes, são montadas para acionar uma parte do nosso cérebro que adora caçar recompensas, o famoso modo caça ao tesouro. O problema é que, nessa euforia, deixamos a racionalidade de lado e acabamos levando para casa coisas que nunca farão falta, até percebermos que o dinheiro foi embora sem propósito. Aquilo que parecia uma economia, no fundo, virou desperdício. A armadilha está em comprar pelo preço, não pela utilidade. 2 camisetas pela metade do valor parecem um bom negócio, até você perceber que elas continuam no guarda-roupa, com a etiqueta pendurada, meses depois. Isso acontece porque o apelo do barato nos convence de que estamos ganhando algo, quando, na realidade, estamos sendo manipulados a consumir o que nunca precisamos. É o famoso barato que sai caro, não no valor do item, mas na perda do controle financeiro, da intenção de compra e, principalmente, da nossa liberdade de escolha. O que pouca gente percebe é que promoções nem sempre significam vantagem. Quando você compra algo só porque está mais barato, você não está economizando, está se auto-enganando. O verdadeiro consumidor inteligente não é aquele que caça ofertas, mas o que sabe dizer não para aquilo que não tem propósito. E, nesse processo, aprende que o domínio emocional sobre os impulsos vale muito mais do que qualquer desconto. Afinal, maturidade financeira é, antes de tudo, saber gastar com consciência e não com pressa. Gastos 3. O vício das parcelas sem juros. Você já percebeu como aquela famosa frase pode parcelar em até 10 vezes sem juros soa como música para nossos ouvidos? Parece inofensivo, quase uma oportunidade imperdível. Afinal, se não tem juros, por que não dividir? Acontece que esse hábito, aparentemente inofensivo, vai se tornando uma armadilha silenciosa. Aos poucos, você vai acumulando parcelas de diferentes compras, acreditando que está tudo sob controle. Mas a verdade aparece quando o mês vira e seu salário cai, só para sumir quase inteiro no mesmo instante. Você não comprou demais, mas parcelou tanto que nem sente mais o peso, até não conseguir respirar financeiramente. É assim que muitos acabam vivendo um ciclo de ansiedade e frustração, esperando o próximo pagamento para, no fim, ver o dinheiro escorrer entre os dedos antes mesmo de chegar às mãos. O problema não está no valor do item em si, mas no efeito dominó que várias pequenas parcelas causam juntas. Isso te impede de construir uma reserva, investir ou até mesmo aproveitar com liberdade o que conquistou com esforço.
O apelo emocional das parcelas sem juros conversa diretamente com nosso desejo de imediatismo e recompensa rápida. Mas a verdadeira liberdade financeira nasce da escolha consciente de adiar o prazer de agora para colher tranquilidade amanhã. Pense nisso antes de dizer sim à próxima divisão em 10 vezes. Gastos 4. Financiamento de carro, liberdade ou prisão. Comprar um carro é visto por muitos como sinônimo de conquista, liberdade e progresso. Mas o que muitos não percebem é que, ao assinar um contrato de financiamento longo, estão, na verdade, assinando uma sentença silenciosa. Um carro que custa R$55 mil pode parecer acessível quando parcelado em 60 vezes. Só que, ao final desse ciclo, o valor real pago ultrapassa os R$90 mil, e o bem, que deveria representar mobilidade, se transforma em uma âncora financeira. Todo mês, além da parcela pesada, você vê o veículo perder valor, enquanto seu dinheiro some, lentamente, sem retorno algum. O que começou como um passo à frente vira um peso constante nos seus ombros. Agora imagine, R$35 mil ou mais indo embora apenas em juros e desvalorização. Esse valor poderia ser o início de uma reserva, o capital de um pequeno negócio ou até mesmo o passaporte para uma vida mais tranquila no futuro. Mas, na prática, está sendo trocado por uma sensação passageira de conforto, abastecida por impulso e pela necessidade de aceitação social. Quantas vezes você já viu alguém feliz no primeiro mês de carro novo e sufocado nos anos seguintes pelas contas? A liberdade verdadeira não está em ter um carro na garagem, mas em não ser refém dele. Reflita, você está dirigindo rumo ao seu futuro ou acelerando direto para uma prisão financeira? Gasto 5. Cartão de crédito, o mestre das ilusões. Comprar um carro é visto por muitos como sinônimo de conquista, liberdade e progresso. Mas o que muitos não percebem é que, ao assinar um contrato de financiamento longo, estão, na verdade, assinando uma sentença silenciosa. Um carro que custa R$55 mil pode parecer acessível quando parcelado em 60 vezes. Só que, ao final desse ciclo, o valor real pago ultrapassa os R$90 mil, e o bem, que deveria representar mobilidade, se transforma em uma âncora financeira. Todo mês, além da parcela pesada, você vê o veículo perder valor, enquanto seu dinheiro some, lentamente, sem retorno algum. O que começou como um passo à frente vira um peso constante nos seus ombros. Agora imagine, R$35 mil ou mais indo embora apenas em juros e desvalorização. Esse valor poderia ser o início de uma reserva, o capital de um pequeno negócio ou até mesmo o passaporte para uma vida mais tranquila no futuro. Mas, na prática, está sendo trocado por uma sensação passageira de conforto, abastecida por impulso e pela necessidade de aceitação social. Quantas vezes você já viu alguém feliz no primeiro mês de carro novo e sufocado nos anos seguintes pelas contas? A liberdade verdadeira não está em ter um carro na garagem, mas em não ser refém dele. Reflita, você está dirigindo rumo ao seu futuro ou acelerando direto para uma prisão financeira? Gasto 6. Festas, baladas e rolês sem controle. Tudo começa com aquela famosa desculpa que a gente adora repetir: eu mereço, é só hoje, ou então foi só esse fim de semana. Mas quando você coloca na ponta do lápis, descobre que aquele sábado aparentemente inofensivo levou R$300 embora, e você nem sabe exatamente como. É um drink aqui, uma entrada ali, uma corrida de aplicativo no fim da noite e pronto. Seu dinheiro evaporou enquanto você curtia o momento. Agora, imagine repetir isso 4 vezes por mês. Parece pouco. São R$1.200 mensais que saem do seu bolso em troca de memórias que, muitas vezes, nem permanecem no dia seguinte. Agora respira fundo e multiplica esse valor por um ano inteiro. Sim, R$14.400 jogados fora em rolês que te deram prazer momentâneo, mas que poderiam estar crescendo em uma aplicação inteligente, construindo uma base sólida para sua liberdade financeira. E o mais curioso é que, no dia a dia, muitos dizem que não conseguem guardar dinheiro, quando na verdade só não perceberam quanto desperdiçam com hábitos impulsivos. O problema nunca foi se divertir, mas sim não ter clareza do custo real por trás da diversão sem controle. Quando o presente domina completamente seu orçamento, o futuro é quem paga a conta. Pense nisso antes de sair por aí dizendo só hoje. Gasto 7. Não ter planejamento financeiro. Você já sentiu aquela frustração no meio do mês, ao olhar a conta bancária e perceber que o dinheiro simplesmente sumiu? Você trabalha, recebe, paga algumas contas, faz umas compras, sai no fim de semana e, quando menos espera, o salário acabou. E o pior, sem nem saber exatamente para onde ele foi. Isso acontece porque, sem planejamento financeiro, tudo vira uma suposição. Você acha que está gastando pouco, acha que dá para pagar, acha que está controlando. Mas a verdade é que o achismo é o maior inimigo da sua liberdade financeira. Viver assim é como dirigir à noite com os faróis apagados. A qualquer momento, você pode bater de frente com um problema que não viu chegando. A saída é simples, mas poderosa. Comece anotando todos os seus gastos, sem exceção, por pelo menos 30 dias. Pode ser no caderno, no bloco de notas ou em um aplicativo no celular.
O importante é ter clareza absoluta sobre para onde o seu dinheiro está indo. Só com esse diagnóstico em mãos é possível montar um orçamento básico, separar o que é essencial do que é supérfluo e definir limites reais para cada categoria. Parece chato? Talvez. Mas muito mais chato é continuar vivendo no escuro, repetindo os mesmos erros e culpando o salário quando, na verdade, o problema está na falta de organização. Clareza financeira é liberdade. Sem ela, não existe crescimento, só estagnação disfarçada de rotina. Gastos 8. Não investir nem economizar nada. Entre todos os erros financeiros que alguém pode cometer, talvez o mais perigoso seja justamente não fazer nada. Passam-se meses, às vezes anos, e o dinheiro entra e sai como um vento, sem deixar rastro, sem criar base, sem construir futuro. Muitas pessoas até conseguem pagar as contas e manter o padrão de vida, mas não reservam nem R$1 para investir ou guardar. E quando algo inesperado acontece, uma emergência, uma demissão ou até uma oportunidade, simplesmente não há recursos. O problema não é só deixar o dinheiro parado na conta, é não dar a ele nenhuma direção. Dinheiro sem propósito se perde com facilidade. Agora pense, quantas vezes você já disse que ia começar a economizar no próximo mês? Quantas vezes adiou o investimento por acreditar que ainda não era a hora certa ou que era preciso ganhar mais para isso? A verdade é que esperar o momento perfeito só alimenta a inércia. Enquanto você hesita, os juros compostos estão trabalhando, mas não para você, e sim para quem começou antes. Guardar nem que seja um valor simbólico todos os meses já muda o jogo, porque mais importante do que a quantia é o hábito. Não investir nada é como ficar parado numa estrada, esperando o destino chegar até você. E nesse caminho, quem não age, fica para trás. Gastos 9. Empréstimos desnecessários. No desespero de resolver um problema imediato, muita gente corre para o empréstimo acreditando que está aliviando a situação. Mas, na prática, está apenas empurrando a dor para frente, e com juros. Aquilo que parece uma ajuda momentânea pode se transformar em uma armadilha longa e cara. Um empréstimo de R$5.000, por exemplo, parcelado em 36 vezes, pode acabar custando mais de R$9.000 no total. Ou seja, você paga quase o dobro pelo mesmo valor, enquanto se prende a parcelas que sufocam seu orçamento todos os meses. E o mais preocupante é que, muitas vezes, esse dinheiro nem foi usado de forma estratégica, mas sim para cobrir um buraco que vai continuar abrindo se a raiz do problema não for tratada. A verdadeira solução não está em buscar mais crédito, e sim em mudar a forma como você lida com o dinheiro. Antes de pensar em empréstimo, questione: esse gasto é realmente necessário? Há outra forma de reorganizar suas finanças? Reduzir despesas, vender algo parado, renegociar dívidas ou até buscar uma renda extra são caminhos mais saudáveis e sustentáveis. O empréstimo, quando mal utilizado, é como colocar um balde furado para apagar incêndio. Você até sente um alívio inicial, mas no fim, tudo volta ainda pior. A liberdade financeira começa quando você assume o controle e para de recorrer a atalhos que custam caro demais no longo prazo. E aí, fez sentido para você? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o dinheiro de outra forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta aqui embaixo qual desses pontos você mais se identificou. E lembra, pequenas mudanças hoje podem transformar completamente o seu amanhã. Até o próximo vídeo.